Olha que maravilha! Estamos começando mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, o seu podcast católico, presencial, semanal. E olha que honra que eu estou tendo nesta noite receber a irmã Zélia no nosso Santo Flow Podcast. Você sabe, a nossa intenção é toda semana trazer uma vida que nos aproxime de Nosso Senhor. É o nosso desejo, a nossa intenção. E Deus tem seus presentes e hoje é um dele. Irmã Zélia, que alegria receber a senhora para conhecer mais uma vida que nos faz ser mais católicos. É uma alegria para mim, né? Porque Deus é tão bom, né? Que prepara os mimos dele, né? E faz a gente sair da margem, entrar em águas mais profundas. Creio que é isso que Deus está permitindo nesta hora, com certeza, fazendo a gente entrar em águas mais profundas. Amém. Olha, a coisa mais feia do mundo é você ficar com essa entrevista só para você. Hoje nós vamos ter uma entrevista que nós vamos mergulhar num testemunho de vida, um conteúdo de profundo aprendizado. Agora ficar só para você é muito feio, né? Então vamos lá. Logo no início agora você já compartilha com todo mundo essa entrevista. Se você está assistindo pela televisão, o que você faz? Você aperta no X, pega o celular, aperta no xizinho, tira os comentários, vai lá em compartilhar. Aí você copia o link e joga. Grupo de WhatsApp, lista de transmissão, grupo no Telegram, joga para todo mundo e diz: o Guto está entrevistando a irmã Zélia, o Santo Flow tem a irmã Zélia. Faz uma propaganda, né? Para chamar o pessoal para mergulhar com a gente nessa entrevista de hoje, que eu garanto a você que vai ser muito especial e vai edificar muito a sua fé, a minha fé, tá bom? Então faz isso agora, logo no início, e com certeza vai fazer muito bem a você e aos seus. Irmã Zélia, a senhora nasceu no Paraná, mas nasceu em Ponta Grossa, não? Não, Vamos lá, de onde que veio a irmã Zélia? uma cidade bem Não, pequena, antes na de tudo, irmã verdade. Zélia é nome de batismo e de irmã ou só de irmã? Isso, de batismo e de irmã. Tá, e de onde que veio? Então, eu nasci numa cidade bem pequena do norte do Paraná, que chama São Pedro do Ivaí. Ela fica bem próxima de Maringá, onde moram hoje meus pais, mas uma cidade bem hospitaleira, sabe? Uma cidade, o norte do Paraná ele é todo hospitaleiro, então é um lugar assim, uma região onde a gente tem esse dom da acolhida. É um lugar muito bom, é onde hoje está praticamente toda a minha família em Maringá, né? Então é uma região assim do norte do Paraná. Eu estou no sul, Ponta Grossa, Curitiba, já pega a parte do sul. Sim. Mas o norte já entra lá Maringá, Londrina, é uma região mais quente. Mais quente também espiritualmente falando, povo bem fervoroso, bem de oração. Então, é uma fé muito bonita. Família católica, sempre. Família sempre católica. Meus pais, assim, a minha primeira catequese vem dos meus pais. Meu pai e minha mãe, eu já nasci assim, vendo meu pai rezando, minha mãe rezando. Então, uma família que tem uma tradição de catolicismo bastante forte e uma família, assim, graças a Deus, bem unida. Que maravilha. Agora, a infância da senhora, mesmo a família católica, foi uma infância próxima da igreja ali? Foi tranquila, uma criação tranquila? Como que foi ali a irmã Zélia antes dos 10 anos? A minha infância foi muito tranquila, né? São muitos irmãos? São muitos irmãos, nós somos em 7, e Eita. eu sou a filha mais velha. Hum. Mas, além de ser muitos irmãos, ainda tinha os irmãos do meu pai, né? Minha mãe não, minha mãe só teve um irmão, né? Por parte de pai e mãe, minha mãe só teve um irmão e uma irmã. Mas o meu pai, ele teve vários irmãos também e teve vários sobrinhos. Então a minha vida de infância eu tinha muita convivência com os meus primos, que era bastante. Então eu era bem amada por todos
E acredito que é por isso que hoje, assim, eu tenho esta facilidade muito grande de convivência com a pessoa masculina, por causa já desde a minha infância, eu já convivo, né? Eu tive 3 irmãos e mais os meus primos todos, então eu brincava mais junto com eles. Tanto é que meu pai era jogador de futebol e eles gostavam de ir para o campo, me levavam junto. E também foi outra coisa que cresci gostando de jogo, né? De Hum. Mas o futebol. pai da senhora jogou profissionalmente? Não profissionalmente, não, mas ele jogava assim Ali, aqueles campeonatos naqueles ali. campeonatos da cidade. E depois meus irmãos também cresceram jogando. E a senhora também jogava no meio deles? Não, eu nunca fui de jogar, mas eu Não, sempre gostei sempre gostou. Que de time que a estar senhora junto. torce? Eu torço pro time que meu pai sempre torceu e me ensinou a torcer, Santos. Ah, foi o Santos? Ah, Sempre. rapaz, sempre. E meu pai sempre foi fiel a esse time, né? E Quando depois de ele freira, continuou amando o Santos. continuei amando o O Santos. Santos, o time e o Santos E na é igreja. isso que eu falei hoje, né? Muito mais agora eu entendo, né? Por que que eu já tinha que torcer pro time do Santos? Porque já era um caminho de continuar torcendo para todos o time maior que é a eternidade, né? Tô torcendo para um dia também levantar essa bandeira. Na vida religiosa, só a senhora na família? Só eu. E Eita. aí que foi, né? Há uma ruptura muito forte, porque na minha família a tradição é casar. Eu desconheço assim alguém que ficou solteira, que não casou. Todo mundo casa, e casa nova. Todas assim, os meus primos, minhas primas, todo mundo casa e casa muito novo. Então, quando eu tive essa escuta de Deus, que era para mim ser uma religiosa, foi um susto, né, muito grande para minha mãe, para minha família, para toda minha meus parentes, porque ninguém nem acreditava, né, que pudesse, né, ter uma pessoa na família que pudesse ser religiosa. Então, assim, eu não conheço ninguém que foi ou que é, então fui aquela que veio mesmo para fazer a diferença total na família. Agora, 14, 15 anos, a senhora já pensou em ser freira ou tinha na cabeça ser outra coisa? Não, eu era bem namoradeira, eu gostava. Na verdade, na verdade eu Seguia bem gostava. a tradição da família. Sim, eu nunca tive dificuldade em arrumar um namorado, Ah, assim. sim, sim. Eu vejo, por isso que eu acho que hoje eu torço e rezo tanto para as meninas que não conseguem arrumar um namorado, né? E eu que terminava todos os meus namoros. Quando a Terminava coisa, tudo? quando a coisa, assim, eu nunca fui de ficar com um, Sim, ficar com sim. outro. Mas eu namorava mesmo certinho. Mas quando era assim, que eu via que a coisa começava a ficar séria, que o rapaz queria já pensar em casamento, eu terminava. Então, e todo mundo, as minhas amigas, ficava doida comigo. Assim, gente do céu, não acredito que você terminou com esse cara. Esse cara, toda mulher queria casar com ele e você termina. Mas existia uma força maior dentro de mim, sabe? Primeira força que eu vejo era uma força de Deus que me levava a ter um namoro santo sem ter uma Uhum, formação sim, sim. assim nesse sentido, né? E vejo que Deus já me preparava assim para algo maior. E a princípio eu pensava até que fosse uma comunidade de vida. Uhum, Cheguei até a fazer uma experiência na comunidade do Dilben, da comunidade sim. Mar Mar Adentro. adentro, no Rio de Conhece? Janeiro, No sim, Rio de claro, Janeiro, em claro, claro. Petrópolis. E lá eu tive a escuta de Deus que não seria, que Deus queria algo a mais de mim. E depois foi em Ponta Grossa fazendo um retiro de silêncio, que é o meu fundador hoje. Ele pregou um retiro para os leigos e nós viemos de Maringá em 5 pessoas fazer um retiro de silêncio. E nesse retiro de silêncio Deus falou comigo que Ele queria que eu fosse Mas aí com que religiosa. idade? Eu já estava com quando eu ouvi o chamado de Deus, que Deus me falava que Ele queria eu como religiosa, eu estava com 28 anos. 28. Eu entrei com 30 na Copiosa Redenção. Mas a experiência. Houve alguma experiência em grupo de oração, renovação carismática Sim, antes disso? houve. Primeiro, eu já desde os 15 anos eu já era envolvida com um grupo de jovens, eu já, aliás, eu já
eu ainda tinha 12 anos, eu já dava aula de catequese. Tá. Inclusive, uma das pessoas que eu dei aula de catequese, ele tinha 9 anos de idade, hoje ele é meu afilhado, o padre Pedro. Ele é padre e ele está no mosteiro trapista. Hum. Mas E o daqui? O trapista aqui, daqui? aqui, Campo do Tenente? é, Onde Dom Henrique foi monge. Você não sério? sabia? Você não sabia? Não? Dom Henrique foi monge trapista em Campo do Tenente. Nossa, Até hoje. Acho que na época o abade era o Dom Bernardo, não Dom é? Ele Bernardo. não é mais. Não, já foi para os Estados Unidos. Pronto. E o nome dele de monge, Irmão Agostinho. Nossa, Irmão Agostinho. que Mas foi. Mas vamos lá, o Padre fantástico. Pedro. Ele tá lá, o Padre Pedro? Tá lá. Ah, E então eu fui professora de catequese dele eita. aos 9 anos de idade. Então eu assim, eu sinto honrada de saber que naquela época eu já dava aula para um futuro padre da Olha, não, e igreja. monge E trapista. um E monge monstrapista. trapista. Um Pois padre, é, hoje ele é monge Padre trapista. André, o nome dele no Sim. mosteiro. E não tem E muito. hoje não, né? A gente Sim. celebrou, agora a igreja celebra o dia de Santo Sim, André, sim, né? sim. Que é um Sim, dia sim. muito especial. Mas eu quero dizer para você assim que eu já era envolvida. Com 15 anos, eu já organizava grupo de jovem, eu já mobilizava o povo para ir para a igreja, para rezar. Depois, quando eu vim para Maringá, que eu vim com 19 anos para fazer o cursinho, fazer faculdade, então eu conheci a Renovação Carismática Católica. Hum. Daí foi o meu, assim, foi um amor, assim, primeiro, porque eu experimentei esse amor de Deus, assim, de uma forma que eu acho que era tudo que eu buscava na vida, assim, algo que fosse maior do que eu já tinha aprendido até aí. E a renovação me deu isso, me deu o amor pela Eucaristia de uma forma sobrenatural, me deu o amor pela palavra, pelo Santo Terço. Então ali eu descobri realmente que era o que eu buscava. Eu precisava de uma experiência mais profunda e mística com os sacramentos, com a palavra, e foi através da renovação carismática. A senhora coordenando o grupo já desde cedo, então desde cedo que a senhora era bem firme, meio brabinha, Era né? Sempre foi? sempre, sempre fui. Ah, as pessoas falam, né? Não sou eu que estou dizendo, né? Olha, a irmã Zélia é bem firme, meio... E sempre foi ali. Então já controlava o Sempre. pessoal com 12 anos de idade. Sim, eu já era sempre, fui liderança, sim, e sempre os mais novos, os mais velhos já tinha assim não, se ela falou, a gente Se ela falou, já então tem escuta. Não, se você conversar com o padre Pedro, você vai escutar muita história. Ele fala assim, meu Deus, quando ela chegava assim, nós estávamos tudo fazendo bagunça, querendo festa, ela colocava todo mundo na linha. Então, já bem novinha, eu já era bem exigente com tudo. Porque eu Ah, que sempre pensei maravilha. assim comigo, se a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que fazer bem, né? Aprendi isso muito do meu pai e da minha mãe, que a única coisa que a gente tem de bom na vida é o nome, Uhum. né? Então a gente tem que honrar o nome, né? O nome de ser filha de Deus. Então, ser uma filha de Deus bem mesmo, né? Então, é sempre graças a Deus, Deus me deu essa graça de organizar, né, os mais novos para uma vida mais reta diante de Deus. Agora, se não E tivesse. tanto foi assim que Hum, quando eu vim estudar em Maringá, hum. aí estava já morando um ano em Maringá, morava com a minha Você prima. veio estudar o quê? Eu vim, na verdade, fazer cursinho, né? Ah, cursinho, tá. Daí depois que eu fui prestar vestibular. Mas quando eu estudava, daí eu encontrei o pai do padre Pedro Hum. em Mato Grosso, que a gente morava lá em São José do Rio Claro. Aí ele falou assim, olha, meu filho quer muito estudar. Ele era adolescente, assim, novinho, né? Jovenzinho, estava iniciando a juventude. Meu filho quer muito estudar, mas eu só confio se você cuidar dele, se você se responsabilizar por ele. E ali ele falou assim, olha, a partir de hoje, Pedrinho, o que ela disser, tem a minha bênção, vai obedecer.
E aí ele veio estudar, né? Veio morar em Maringá. Aí a gente montou uma república. Ele foi morar comigo. E pouco tempo depois o pai dele morreu num acidente. Nossa, 40 anos de idade. E aí então ficou essa responsabilidade. Ele estava passando um legado naquela hora para me cuidar mesmo do olha filho que coisa dele, né? linda. Foi muito forte. E aí, então, ele, de manhã, a gente montou uma república. Foi morar eu, uma filhada minha, que é uma filhada de casamento hoje, ele e minha irmã. Aí, aquela casa virou uma comunidade. Porque daí, 6 horas da manhã, eu acordava eles vinham dormindo Ai, para Jesus. rezar o terço. Coitados dos meninos, Todo né, meu Deus do dia. céu? 6 horas da manhã tinha que rezar o terço. Então eles dormiam, às vezes acordava no meio da oração. Aí estava rezando Ave Maria, eles, Santa Maria, Mãe de Nossa, Deus. Jesus. Mas eu nem ligava, porque eu falava assim, é importante vocês estarem aqui. E olha, ali, na verdade, a gente viveu uma vida de comunidade. Sem eu perceber, Deus está formando a Uhum. gente para uma vida de comunidade. E daí minha irmã casou, a minha filhada casou, o padre, aliás, aquele menino se tornou padre ou religiosa. Agora, se não tivesse sido religiosa, a senhora pensava em outra coisa? Se eu não fosse religiosa, eu sempre pensei assim: eu quero ser uma boa profissional, queria ser uma boa farmacêutica, Sério? bioquímica, porque era o curso que eu fazia, que eu estava fazendo era de farmácia e bioquímica. Eu quero me formar, quero ser uma boa farmacêutica bioquímica. Eu já tinha prática, né, porque eu trabalhava em laboratório de análise clínica e amava, sempre gostei. E eu quero me casar e ser uma grande mulher, uma grande mãe, esposa. Eu quero fazer, se Deus quer que eu cuido de uma pequena família, então eu quero cuidar com muito amor. Eu quero fazer assim, desta casa o meu céu. Sempre pensava assim. Agora, dos namorados que passou, nenhum chegou perto para casar. Então, todos eles, Quando, quando quando ensaiava. e aí depois eu entendi, né? Um dia, assim, na minha oração, eu pedi para o Senhor, eu falei assim, o Senhor foi tão bom comigo, tão generoso, né? Me deu namorados tão bons, pessoas tão boas na minha vida, amigos tão bons. E Deus falou assim, eu procurei te dar o melhor para você ver que de tudo isso ainda não era o melhor. Ainda não era. Eu sou o melhor na tua vida, para que você tivesse coragem de renunciar a todos eles para um amor maior do que aquele amor que você sentiu de forma limitada por aquela pessoa. Então, na renovação carismática, até a senhora ir para o convento, foi o quê? Um tempinho, né? Foi, nossa, na renovação eu atuei como coordenadora da Sim. diocese, da intercessão, formei bons intercessores para a glória de Deus na diocese. Também fui coordenadora do discipulado da Evangelização 2000, fui ministra da Eucaristia. Então, assim, era coordenadora da intercessão do meu grupo de oração. Então, Deus me deu a graça de trabalhar muito lá fora, assim, com retiros, pregando Mas retiro. naquela época ali, o quê? Os nomes fortes, vamos lá. Padre Schuster? Não. De Naquela época, para mim, Grandes. era Padre Jonas. hum, Eu lembro muito bem dos meus retiros, eu fazia muito com o Padre Schuster também, claro. De Padre Grandes, não. Alírio Sim, Pedrini, sim, sim. Padre Robert de Grandes, Prado Flores. Prado Flores, foi todos meus formadores, esses daí. E é, Ou como é o nome dele? Rufus, mas de vez em quando ele não, o Padre aparecia, né? Rufus veio bem depois, Bem né? depois, né? No começo, assim, quando eu estava mesmo, os que marcaram mais, assim, a minha vida foi Padre Léo, né? Depois veio Sim, Padre sim. Léo, mas esses foram Eugênio Jorge, eu Uhum. lembro bem dele. Então foram os que mais, assim, fez história mesmo de marcar. Sidney Telles, de Maringá, que foi um grande formador.
né? O Antônio Carlos e Josi, que também era de Maringá, então são pessoas que, bem de muitos anos da renovação carismática, e que foi deixando, né, esses rastros de Deus formativo dentro de mim, essa herança, né, de ser fiel àquilo que Deus estava fazendo na nossa vida, que era um chamado, né? A gente tinha, o começo da renovação era muito precioso, aquelas vigílias, noite inteira, era muitos retiros, mas aqueles retiros com muita intercessão, com muita oração, com muito jejum, com muito joelho no chão. Então eu fiz parte desse momento, assim, para mim foi um momento assim sagrado na minha vida. Então, da renovação, a senhora, quando sentiu o chamado para a vida religiosa, a senhora falou que foi através de um retiro, de um encontro na comunidade Mar Silêncio. Adentro, não é? Através ali daquele processo. Ali Sim, começou onde. começou, mas já foi diretamente para a copiosa redenção? Não. Não, voltei, a gente ainda continuou lá, né, em Maringá, e eu fazendo a minha faculdade, e rezando, atendendo a diocese, fazendo muito trabalho ainda. Deus queria assim, né, que primeiro eu pudesse viver essa experiência profunda também, lá, em tudo aquilo que era importante na Diocese de Maringá. Então, a Diocese de Maringá, para mim, ela marcou a página da minha vida, porque eu convivi com um povo muito bom, muito santo, meu grupo de oração, até hoje nós temos um grupo no WhatsApp com todos eles, Nossa. muito forte, e cada um hoje está numa vocação diferente. Desse grupo saiu muitos padres, religiosa e muitos leigos, né, que casou e hoje tem as suas famílias. Mas foi um grupo muito fértil, de muita graça. A gente tem essa comunhão até hoje. Que ano que a senhora entrou? Mas, peraí, a congregação que a senhora participa, a senhora conviveu com o fundador. Foi. Como que foi? A senhora entrou em que ano para a vida religiosa? Então, eu tenho já 24 anos de congregação. A congregação tem quantos anos? 32. Então a senhora entrou no início, No estava ali início. caminhando, né? Sim, eu digo sempre que eu faço parte ainda do alicerce, né? Sim. Porque é o início, mas foi ali onde Deus, quando Deus falou comigo, eu nunca nem pensei em fazer experiência em outra congregação, eu tinha certeza que era aqui. Deus falou através do meu fundador, num retiro de silêncio, ele tirou eu, a Clícia, o André, e levou para conhecer a chácara. Nesse percurso do caminho da cidade até a chácara, dá 25 quilômetros. E ele foi falando que ele era padre redentorista, e os padres redentoristas são missionários, e foi dizendo as experiências profundas de missão. Naquela hora, assim, eu escutei Deus falando comigo, nunca vou esquecer. Esta é a missão que eu tenho para você, desde toda a eternidade, ser irmã da copiosa redenção e uma irmã missionária. Naquela hora, assim, me deu um choque, assim, porque não era ninguém ali falando, era Deus falando comigo. E aí ele levou a gente na chácara, mas eu nem prestei atenção na chácara mais. Eu tava nossa, mexeu tanto comigo isso. Porque até então eu nunca tinha nem passado pela minha cabeça que um dia eu pudesse ser religiosa. Nunca, nunca. Eu sempre pensava assim, ser uma leiga, até consagrada, mas religiosa não. E isso mexeu demais comigo. E eu voltei, então nós estávamos em duas no quarto, porque era um retiro de silêncio, eu estava com uma das minhas melhores amigas. E aí eu não aguentei, né? Daí eu cheguei e falei, olha, eu vou ter que falar com ela. Eu olhei para ela e falei assim, olha, eu tô ficando quase doida, mas é que eu preciso falar com você. Porque Deus falou que me quer religiosa desta congregação. Aí ela olhou para mim, você tá doida mesmo? O caso é sério. Não, o caso é grave, você tá doida mesmo. Daí ela olhou assim para mim e falou assim, imagina, você faz tanta coisa lá fora, Deus nunca vai te chamar
para isso. Você já, nossa, você faz tudo que você precisava fazer, você faz lá. Não, isso não é, tira isso da tua cabeça. Não, isso você não escutou Deus mesmo, pode ter certeza. Aí conversou comigo, mas nada me convenceu. Eu falo assim que a voz de Deus, ela entra dentro da gente que ninguém mais tira. Fica dentro, permanece. Você vai dormir, aquilo está dentro de você, você acorda dentro de você. Não adianta. Você fica entre quatro paredes, você não tem para onde ir, está fechado. Você só tem como ficar ali. É uma luta desigual. Não tem, não existe. Daí então eu fui tentar dormir, não conseguia dormir. E rezava e ficava me imaginando, né, de saia, de véu. Eu falei, gente, mas eu nunca nasci para pôr saia na minha vida. Não gostava de saia, de vestido e nada disso. Eu falei, como que eu vou pôr uma saia, meu Deus? Eu olhava para as irmãs, né, de hábito, de véu. Meu Deus, não pode. Eu não conseguia me ver vestida de hábito, né? Mas aí eu lembro que naquilo tudo, naquele questionamento com Deus, eu dormi por uns 40 minutos, não mais do que isso. E eu tive um sonho com o Papa João Paulo II. E ele apareceu no meu sonho e ele olhou para mim, sorrindo, e fez um sinal da cruz na minha fronte. Aquela mão dele assim, lembro como se fosse hoje. E eu acordei. E aí eu não tinha mais dúvida. Se a igreja me ungiu, eu não tenho por onde mais escapar. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Procurei meu fundador de manhã. Falei, olha, Padre Wilton, eu preciso falar com o senhor. Só que eu fui falar com ele, não falei nada do sonho. Só falei da ida até a chácara. E aí ele olhou, meu fundador é bem quieto, bem tímido. Ele olhou e deu um sorriso igual o Papa e fez a mesma coisa. Nossa na Senhora. minha fronte. Aí pronto. Nossa, se ali para mim, aí eu falou assim, venha fazer uma experiência. Mas já tinha certeza que ali já era um chamado muito fértil. Mas a comunidade tinha abertura para a vida carismática? Sempre teve? É meu fundador que trouxe a renovação para Ponta Grossa. Ele Então. também é um desbravador da inovação, né? Meu Entendi. fundador já como seminarista, ele já fazia grupo de oração escondido dentro do seminário. Então sim, então já tem uma abertura. Ele tem, e ele, assim, na verdade, ele até fala pra gente nunca esquecer de agradecer a Deus pela renovação, porque praticamente todas as vocações da Copiosa veio da renovação. Mas assim, isso já faz 20 anos, então uma congregação para freiras aberta à vida carismática não eram muitas, né? Há 20 anos atrás, hoje se tem assim muitas, né, assim, congregações, institutos, fraternidades. Mas há 20 anos atrás, uma congregação que era aberta à vida carismática não era assim tão comum, né? Não. Era realmente algo muito especial, né? E a senhora decidiu, depois das duas cruzinhas do Papa e do Padre Wilton, Eu não tinha mais dúvida nenhuma, né? não tinha nem para onde Não correr. tinha onde fugir. Isso com que idade? Eu já estava com 28 anos. 28. Foi quando a Aí senhora ingressou. voltei estudar, mas eu ainda voltei, né? Voltei, fui estudar. E aí entrei com 30 anos na congregação. Fevereiro, 1º de fevereiro, depois desse momento, com 30 anos eu estava. Aí a senhora desejou profundamente agora se guardar no seu claustro, ficar fechadinha lá, Eu rezando, entrei. entregando a vida a Nosso Senhor através da oração. E foi desse jeito, né, irmã? Isso, porque lá, quando eu estava em Maringá, fazendo todo esse trabalho, então na porta da minha casa eu já fazia uma fila de gente para me atender, né? Nossa Então Senhora. eu já era muito procurada. E aí, quando eu entrei, quando Deus me chamou para Copiosa Redenção, eu falei, nossa, agora sim, né? Vai tudo acontecer na hora, eu vou adorar o Senhor, eu vou ficar... Cronograma, né? Tudo Nossa, direitinho. agora eu tô no céu, né? Então agora eu vou estar fazendo tudo que eu gosto, né? Exar. Só que com o mês de Copiosa Redenção, Deus já começou a me levar para as missões.
pregar com o fundador. E aí não parou nunca mais, né? Aí, Nossa, mãe. Agora, impressionante, né? Quando uma vocação ela é acertada. Eu acho que um dos dilemas hoje dos jovens é o discernimento vocacional, não é? Os jovens sofrem demais com isso, as pessoas me procuram muito em relação a isso. E a da senhora não foi algo forçado, foi algo muito discernido, mas também uma disponibilidade de escutar a Deus também. isso é uma coisa muito importante. Eu tinha uma oração que chama Oração de São José para escolher, fazer uma boa escolha da sua vocação. Olha, onde é que está essa oração? Tá no meu livro de coletâneas, Olha aí, porque livro de coletâneas da irmã Zélia. Vamos lá. eu Tem para vender, né? Então vamos tem. lá. Eita, esse livro vai bombar agora Só aí. entrar lá na loja da Copiosa Redenção que você vai Vamos lá, comprar tinha uma esse oração. livro. Então, esse livro, esse livro, ele tem uma graça, assim, Traz aí o livro, pode trazer de aqui, não tem problema. muitas orações. Coletânea de orações, irmã Zélia. Olha só, não conhecia, hein? Que maravilha. E tem aqui a oração. Tem aí a oração. Eu fiz questão de pôr, porque essa oração, eu rezava ela todo dia. Porque eu queria escolher bem a minha vocação. E eu sabia que com São José eu não ia escolher uma vocação de forma errada. Então eu rezava. Você falou uma coisa certa. Quando a gente quer escutar a voz de Deus e não a nossa voz, ela vem de forma muito natural. Então, foi uma vida rezando, pedindo para São José me ajudar a escolher bem a minha vocação e não errar. Então, quando veio o chamado, veio de forma muito nítida, sem forçar, sem eu me programar para tal coisa. Tudo aconteceu de forma muito natural. E creio que a minha vocação também, Deus me permitiu ir aos 30 anos. É muito significativo isso para mim. Porque Jesus também começou a missão dele com os 30, né? E eu penso que Deus permitiu com que eu vivesse muitas coisas assim na minha juventude, na minha adolescência, na minha infância. Vivesse de forma intensa também, para eu poder também hoje ajudar tantas pessoas que vivem tudo isso, né? Então, pessoas que vivem numa faculdade, que às vezes têm dificuldade, pessoas que vivem um namoro, que às vezes têm dificuldade. Então, Deus, Ele me formou com a vida, para que eu pudesse dar uma formação para as pessoas de uma forma muito mais bonita, né? Porque hoje eu vejo que eu atendo muito jovem, eu atendo muitos adolescentes, eu atendo muitas crianças e eu atendo muitos adultos. E creio que Deus permitiu com que esta formação ali fora, Ele foi me formando, para que hoje, quando eu falasse para uma pessoa assim, olha, vamos rezar esta oração que funciona. É porque eu tive a graça da experiência lá fora, de fazer esta oração e ver que realmente ela funciona. E também Deus me deu a graça de trabalhar, estudar e rezar, para mostrar para as pessoas que é possível fazer tudo, quando se tem uma organização, uma disciplina. Então, eu creio que muita coisa, a minha escola mais forte, formativa, foi realmente esse período onde eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que atender, trabalhar na missão. E rezar. E rezar. E ainda tinha a graça de ir em 2, 3 missas por dia. Quando alguém vem falar para mim, e eu cuidava de uma casa, né? Eu cozinhava, limpava, fazia tudo. Então, quando alguém vem dizer para mim que não tem tempo, eu digo, isso não é uma verdade. 2, 3 missas por dia? Teve dia que eu ia até em 5. Meu Deus do céu. E cuidava da República. E eu ainda ia estudar diante do sacrário. Pegava meus cadernos, passava horas. Vigília, a gente fazia vigílias assim, noite inteirinha, 9 até 6 da manhã. E os padres não falavam assim, o que essa mulher está querendo em tanta missa? Ninguém falava isso para a senhora? Um dia um padre falou.
Um dia o padre falou assim, vocês não pode. É muita missa. Era eu e É muita o missa. André, né? E aí o padre falou assim pra mim, não pode, é muita missa. Eu falei assim, não, mas eu estudei a vida dos santos e tinha santo que ia muita missa por dia. E eu descobri que quanto mais missa eu vou, mais feliz eu sou. E é verdade até hoje. Quando eu estou muito angustiada, uma missa só não dá conta, Ainda não. não. Tem que ir duas, três. E eu amo, eu falo que se eu fosse padre, acho que por isso que Deus não me fez homem para não ser padre, porque Ia eu celebrava celebrar. isso o dia inteiro. Mas eu Ai, que amo, se tem um maravilha. lugar que eu me sinto assim, feliz, é na missa. Na missa. Pode ser missa de 3, 4, 5 horas. Eu amo, amo demais. Eu vou para os Estados Unidos, eu vou na missa, eu entendo nada em inglês, Mas não tá sei falar ali. uma língua, mas para mim, só de estar ali. Eu não preciso entender nada do que pode ser falado, mas eu entendo tudo o que é feito naquele altar. Então, para mim, isso é tudo na minha vida. Eucaristia sempre. E eu entendi por que, que eu sou tão assim, com o sacrário, com a Eucaristia, né? E desde criança eu andava 6 km a pé para chegar na missa. Nossa. Então não é uma coisa que nasceu assim depois, não, é uma vida comungando Jesus e descobrindo como é maravilhoso ter Jesus dentro da gente. E aí eu descobri meu nome, né? Porque eu não gostava, eu tinha trauma do meu nome, porque ou eu ia para a faculdade, o povo chamava eu, né, de Zélia Cardoso de Mello, porque tinha uma Uhum. Sim, ministra sim, assim, sim. né? E aí eu um dia eu fui estudar meu nome. E Por que, aí? que eu não gostava do meu nome? Eu falava, meu pai, aí, por que vocês tinham que colocar um nome tão difícil assim? Ninguém conhece. E daí eu rezando, Deus estava curando o meu trauma com o nome. E aí então Deus falou assim: vai estudar o teu nome. E eu fui procurar um livro católico que tivesse explicação, né, dentro da minha doutrina, do significado do meu nome. E descobri o significado do meu nome. Que Zélia significa zelo, Zelo. a religiosa, a veneranda, serva do Santíssimo Sacramento. Olha só. Aí eu entendi por que que eu tinha tanto amor e zelo pelo sacrário, pela Eucaristia, né? Então, depois eu descobri uma Zélia aqui no Brasil também, que teve 10 filhos, e ela se tornou religiosa. Ela tem filhos padres, bispo, e hoje ela também é um processo de. Também eles estão entrando com um processo Sim. também de beatificação dela. E ela também era adoradora do Santíssimo Sacramento e amava a presença de Jesus Eucarístico. Olha só. Daí tem a Zélia, mãe de Santa A Zélia Teresinha, que Martã. também amava Jesus Eucarístico. Eu falei, bom, isso é do nome mesmo. É coisa do Hoje a nome. senhora é da parte feminina superiora? Não, da congregação. Então, já fui, né? Certo. Superiora das casas. E até a casa que eu moro hoje, a Casa Geral, fui a primeira superiora lá. Só que não dava. Chegou uma Uhum. hora que missão e coordenação de uma casa Uhum. é duas coisas que eu não tinha condições. Entendi. Aí eu pedi para a congregação. Uhum. Aquilo que a congregação escolhesse, eu estava disposta a fazer. Se a congregação achasse por bem que eu continuasse sendo superiora de uma casa, eu seria. Mas se ela achasse por bem que eu fosse missionária, também seria. Foi quando a congregação viu que hoje é muito poucas irmãs que têm esse chamado para a missão, né? Porque é uma vida bem Sim, sim. sacrificada, difícil. Então, para a congregação, para a vinda das vocações, a congregação teve sabedoria de ver que a missão seria mais importante. Então, hoje eu sou liberada pela congregação para a missão. A senhora já pregou em incontáveis encontros e já atendeu milhares de pessoas. O que que a senhora mais viu assim que Deus fez que até hoje, se a senhora contar, chega a impressionar? A senhora lembra de algum? Eu lembro de muitas cenas. Eu creio que, sabe, para mim assim,
as coisas pequenas e simples são as que Uhum. mais me comovem, mais mexe comigo. E acho que quando uma criança chega assim para mim chorando, né? E olha para mim com lágrimas nos olhos e fala que faz o meu planejamento todos os dias, como uma menininha Nossa, que desde 2016, sem falhar um dia, uma criança, uma criança. faz o meu planejamento todos Que é o os diário, dias. diário. O diário espiritual tem um planejamento das Uhum. crianças dentro, né? Todos os dias, sem falhar um dia. Jovens que fez o planejamento o ano inteirinho, sem falhar um dia. Isso para mim é o maior milagre, porque eu sempre digo uma coisa assim: quando Deus cura, liberta, faz uma cura extraordinária, Ele curou pela vontade dele, Sim. porque Ele quis. Mas quando alguém chega para mim e diz uma coisa dessa, ou como um menino, um jovem, que após o momento de adoração, ele teve força para renunciar ao vício das drogas e chegou com um pacote de Hum. droga e me deu na minha mão, quase morri, né? E deu nas minhas mãos e disse: a partir de hoje nunca mais eu uso droga. E isso já tem muitos anos e nunca mais ele usou mesmo. Então dependeu de um esforço da pessoa, de um querer. É uma pessoa que reza, né? Todos os dias, uma pessoa que nunca rezou um terço. A partir de uma pregação minha, começou a rezar um rosário diariamente. Então, para mim, isso é o que mais me comove de verdade, porque a pessoa tomou uma decisão na vida de fazer a diferença da vida dela. Então, esses são os maiores milagres. Eu até dizia hoje, né? Deus me deu um dom de fazer com que as pessoas acreditem que a oração funciona. E é tão bonito isso que se eu falo assim, pode ser um empresário, pode ser um jovem, pode ser um adolescente, você vai rezar tantos dias essa oração, todos os dias. Ela reza todos os dias, sem falhar. Isso é uma coisa assim que mais me deixa assim comovida e constrangida, porque eu vejo algumas coisas que Deus faz através da fidelidade das pessoas, da obediência delas, que isso me converte, assim, Sim. de verdade, eu me converte com os testemunhos, com as atitudes delas. Então, isso para mim é tudo. É ensinar as pessoas realmente que elas têm uma graça dentro delas. Solução está dentro delas. E que elas precisam ter essa amizade firme com Deus. Porque a gente passa. Se elas olhar só para a irmã Zélia, na hora que a irmã Zélia talvez não tiver mais aqui, ou talvez a irmã Zélia não for aquilo que ela está pregando, eles podem cair, mas se eu ensinar eles a amar, quem nunca vai trair eles, Sim. quem nunca vai decepcionar eles, jamais eles vão abandonar esse caminho. Certeza. Agora, já se preparando para a gente finalizar a nossa conversa, né? Que passou rápido, mas já tem aí mais de uma hora. Não, quase uma hora. Quem atende muita gente, a maioria das pessoas, tem hora que sente o peso disso, né? E nesse caso, como que faz quando chega a hora em que a pessoa procura? Hoje a gente vê muita gente que atende as pessoas que às vezes se cansa e sei lá, e tanta coisa acontece, né? Principalmente aí na. A senhora não é fundadora, mas a famosa crise dos fundadores, né? Que as pessoas se Uhum. cansam e somem do mapa e tal. Mas chega uma hora, todo mundo é humano. Sim. Como que a senhora faz? Então, eu vejo que uma dádiva de Deus, uma graça de Deus que Deus me deu, é que foi cuidar bem da minha alimentação. Isso é uma coisa muito boa que Deus me ensinou muito desde novo.
Eu cuido através dos meus pais da minha alimentação. Uma outra coisa que eu também recebi de herança dos meus pais foi dormir bem. Não importa o lugar que eu estou, é dormir. O pouco que eu durmo, mas eu durmo bem, né? Não dependo de um remédio para dormir, então é outra graça de Deus. E quando eu estou muito cansada mesmo, eu preciso dormir. Eu preciso deitar e dormir o tanto que o meu corpo necessita. Isso em qualquer lugar que eu tiver da face da terra eu faço isso, né? Então eu sou muito humilde de reconhecer que naquela hora eu já não estou dando conta. Eu preciso dormir. Se eu chego numa casa e falo, eu estou muito cansada, eu vou dormir. Pronto, e graças a Deus, Deus me faz resgatar logo esta força. E também eu vejo que uma outra coisa que Deus me dá a graça é de fazer meus 30 dias de férias por ano. Eu faço 30 dias de férias por ano e uma vez por mês 24 horas de silêncio, onde também eu resgato muito esta força, né, interior, porque a gente vai tendo um desgaste muito grande, físico, psicológico, os atendimentos, as viagens, tudo isso é muito cansativo. E uma outra coisa que eu percebo que Deus faz na minha vida assim é muito grandiosa, que um padre disse isso para mim e é uma verdade. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente encontra o nosso descanso naquilo. E até brincava com as meninas, né, que dirigindo eu encontro o meu descanso. É uma terapia para mim dirigir. Eu dirijo horas e horas assim, descanso. Descanso Olha, dirigindo, né? E muitas vezes atendendo o povo, eu também descanso, porque é uma graça de Deus, né? Deus, assim, tem retiro que eu chego às vezes cansado, saio super descansada. Então, realmente é uma verdade isso, que quando a gente ama o que a gente faz, a gente encontra descanso naquilo. É bem isso mesmo. E muitas vezes, quando eu sinto que uma batalha é muito intensa, ou uma opressão, um ataque do inimigo violento, e aí sim, nessa hora também eu tenho a humildade de pedir para todos os intercessores que eu conheço. Reza por mim, estou precisando de ajuda. E todo mundo se coloca em oração. E graças a Deus, Deus me deu muitas pessoas que rezam muito por mim todos os dias. E isso também faz toda a diferença na nossa vida. Quando a gente sabe que sozinho a gente não vai dar conta de vencer aquilo, mas que eu preciso ligar para quem realmente vai poder me sustentar. Como Jesus, agora eu preciso do sustento, eu preciso de Cirineu na minha vida. Então, eu nem espero ficar, eu já vejo que a coisa começa a ficar, eu já imediatamente, eu já ligo para os padres, que são meus amigos, eu ligo para os meus afilhados, eu ligo ou passo um recadinho e eu sinto em poucos minutos que esse povo reza de verdade. Já muda assim da água para o vinho, do vinho para a água ou da água para o vinho. É uma coisa assim, muito rápido a mudança. Então, esse é o caminho que eu faço. E também aqui, uhum, o rosário. Tem vezes que eu tenho que rezar muito mais do que um rosário, uhum. porque ele me descansa. Então, quanto mais eu vou rezando, eu vou sentindo que vai saindo toda aquela opressão, aquele cansaço. Então, rezar para mim é uma terapia de descanso. Comungar Jesus, ir para a missa, confessar, tudo isso faz parte assim desta renovação, tanto do meu físico, do meu espiritual, em tudo na minha vida. Então, eu criei essa disciplina da alimentação, de me alimentar de forma correta, de também procurar descansar dentro do tempo que eu tenho, né? Então, eu aproveito os minutos do meu dia, da minha vida, para poder fazer aquilo que é essencial. Lindo. Agora, depois da pandemia, a missão e o apostolado que a senhora vivia viajando no Brasil e vive até hoje, mas as redes sociais para a senhora deram um salto muito especial. Com certeza a senhora deve ter uma equipe de muitas pessoas para isso.
Tem dois. E- mas algo muito especial. Quantos são hoje no YouTube? 200 mil? 300, 300 mil. 300 e poucos mil no YouTube e no Instagram 200 e pouco, é isso? 300 e pouco, 300 e poucos mil. 330 mil. Então, hoje, sim, tudo se multiplicou através. E hoje, para a senhora, é um novo apostolado. Um novo apostolado. E olha que é um novo mesmo, né? Porque agora mesmo que as missões volta, né, com tudo, a gente volta para a estrada com intensidade, mas a internet também não para. A gente também está o tempo todo, não tem como parar mais o caminho da internet, né? E a gente vê que o povo precisa também hoje ser nutrido através das redes sociais. Não tem como, a TV e as redes sociais hoje, a gente já não tem como parar. Então, aumenta o trabalho. Aumenta. A senhora faz live semanal, diária, como que é? Estava fazendo todos os dias. Hum. Agora, esse mês, agora eu dei um tempo, mas mesmo assim, ainda toda semana a gente não tem como fugir das lives, né? Tem muitas lives ainda. Produz É conteúdo live, para o YouTube? ela produz conteúdo para o YouTube todos os dias. Todos os dias. Então é bastante exigente, né? As pessoas pensam que a gente tem muito tempo, mas não tem. É quando a gente está gravando para o YouTube, que é o meu canal, é o canal da Copiosa Redenção, é o canal de um outro padre. Então, hoje é muita coisa. Tem hora que nem. Eu vejo assim, um grande milagre na minha vida, porque tem dia que eu falo, como eu consegui tudo isso hoje? Realmente hoje foi um milagre. Um milagre do Espírito Santo, não tem explicação. Até tem alguns padres que falam assim: meu Deus, como que pode? Você estava ali, agora você já está aqui. Menina, você não dorme, não. Pois é, mas tem dia que tem um padre que quer uma live, tem outro que quer. A gente termina uma live, começa outra e vai embora, né? E a senhora chegou, para terminar, é, a vida das pessoas nas redes sociais através da oração, né? Hoje muitos chegam a ter uma certa notoriedade nas redes sociais pelo posicionamento político, ou porque é um católico mais conservador, ou outro não é tanto, criou essa polarização. E a senhora ali, com a oração, tudo foi crescendo, não precisou se Uhum. posicionar nem Não. de um lado nem de outro. E isso é tão raro hoje, sinceramente falando, na igreja, irmã, sinceramente. Você sabe que quando começou a pandemia, eu fui assim, uma desbravadora das lives, né? Porque começou, fechou tudo hoje. Amanhã eu comecei, que, né? Tipo, eu comecei no dia 19 de março, fechou tudo no dia 18 de março, 19 de março. Dia de São Eu, José? dia de São José, nós começamos a live do Rosário, mas nós pretendíamos fazer só 7 dias, que era uma live que eu fazia do Rosário já há muito tempo, mas assim, cada um rezando nas suas casas. E aí, então, eu, a Karina e o Anderson são meus afilhados. Vamos fazer pelo canal do YouTube, vamos fazer ao vivo. E começamos. Mas, menino, foram 7 dias de nunca mais ter terminado aquele ano, né? E começou outro ano também. E aí não parou mais. E aí era todo dia. Eu rezava de tarde, às vezes fazia 3 horas de oração com o povo. À noite, mais umas 3 horas de oração. Isso quando fiz mais, né? Porque depois, no final do ano, Deus me pediu a oração da irmã Faustina, que foram 9 dias, mil Ave Maria por dia. E Nossa. daí, depois, para encerrar, Deus me pediu os 1000 Nosso, que eu nunca tinha rezado. E aí Deus me deu uma luz, uma graça, que eu só precisava sentar com o povo para rezar. Essa para mim foi a maior evangelização, todo o meu apostolado. O que o povo precisava era sentar com eles e rezar. E aí então, depois disso, a gente foi vendo várias pessoas que foram também Uhum. despertando um caminho de rezar com o povo, e hoje
chegamos onde nós chegamos, graças a Deus, né? Hoje a gente vê o Frei Gilson rezando o rosário às 4 da manhã, com um batalhão de gente, a irmã Kelly Patrícia, assim por diante. Então, isso para mim foi o mais gratificante, assim, de ensinar as pessoas a rezar, de rezar com elas. Sentar, vamos rezar o Sim, sim, rosário. sim. Então, enquanto tá todo mundo brigando por isso, por aquilo, não, vamos acalmar. Oração traz paz. Deus falava assim: você só precisa ir lá, sentar com o meu povo e rezar com eles. Que maravilha. Olha, eu quero de coração agradecer a bondade, a generosidade, né? Estou aqui em Curitiba, tive essa grande graça, esse presente de Deus, quando eu fiquei sabendo que eu vinha gravar uns programas de pregação lá no Padre, na TV Evangelizar. Eu disse, eu vou atrás da irmã Zélia. E agradeço ao Daniel. O Daniel que me deu o número da senhora, né? Que eu não tinha, né? E eu já preguei alguns encontros com ele. E quero agradecer de coração e agradecer a senhora, ao Anderson, a Karina, que nos acolhe aqui nesse mega estúdio, Irmã Zélia Produções. Mas ficou muito bonito, muito belo aqui. A motorista que está dormindo, como chama ela mesma? Não, a motorista não tá dormindo, a A Michelle. Michelle, tô brincando, tá dormindo não. Ah, não. Não é outra que tá ali. Aqui tá A fazendo Tati a e a Tati e a Luciana. Luciana que tá lá. E muito obrigado, irmã, pela graça da gente ter conversado, conhecido tanta coisa boa. E que nosso Senhor possa continuar, né, dando força para uma força que supera até a minha, a do padre. É impressionante o vigor. Mas a senhora tem 50 e pouco só. 54 anos. 54, 54 anos. Os cabelos branquinhos vieram antes da hora. Na verdade, o meu primeiro cabelo branco veio com 42 anos. Foi? Hoje eu vejo as meninas novinhas, né? Tô com 30 Pois anos. é. Meu cabelo já tá quase. Pois é. Então, isso foi uma outra graça de Deus, né? Claro que com a correria da vida, né? É. Tem como o cabelo não ficar branco, mas isso também faz parte. Eu acho assim, eu sou tão apaixonada por fazer aniversário. Todo mundo que me conhece mais perto de mim sabe disso, né? E uma coisa bonita que eu acho é saber envelhecer Uhum. com serenidade. Porque a gente envelhece como a gente vive, né? Isso. E se a gente vive bem, a gente envelhece bem. E se a gente vive bem, a gente morre bem. Então, a vida, ela é um caminho. Em cada fase, a gente tem que viver bem ela. Às vezes eu vejo as pessoas, porque quando chegar aos 40, vai entrar numa crise. Graças a Deus eu não tive crise nem nos 20, nem nos 30, nem nos 40, nem nos 50. E creio que nunca vou ter, porque eu sou muito curada em relação a isso, muito feliz em fazer aniversário, em Deus me dar a graça de viver todos esses anos já, né? E com tanta saúde. Então, para mim, isso é um presente de Deus. Eu conversei aqui com a maior farmacêutica da alma do Brasil. A senhora não deixou de ser uma farmacêutica, não é? É verdade. A senhora. Eu acho que hoje eu sou mais farmacêutica do que antes. Mas É. você sabe que quando eu escutei a voz de Deus diante do sacrário, ele dizia isso para mim. Você, a partir de hoje, vai entrar numa faculdade que só os escolhidos de Deus, né? Aqueles que têm coragem de tá dizer, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu quero que você entenda que você nunca vai deixar de ser a minha farmacêutica. Olha aí. Onde você vai compor o remédio não para curar o corpo das pessoas, porque lá na farmácia você ia fazer um remédio para curar o físico, mas aqui não, você vai curar as almas. O remédio que você vai dar é com o seu joelho no chão, é com a sua oração, é com o seu acolhimento às pessoas. Esse é o remédio que eu quero que você leve para os meus filhos, um remédio que não só cura a alma, que como cura o físico também. E Deus falava assim, e o teu certificado você vai receber quando você entrar no céu. Olha só. De farmacêutica bioquímica. Tá vendo aí? Mas isso é lindo, porque quando a senhora diz, olha, quando eu receito uma oração,
O povo obedece. Isso. Né? Ninguém desobedece uma Não. pessoa da farmácia. Ninguém é capaz de dizer, olha, eu preciso de um remédio para azia. E a pessoa não sabe, né? Então vai confiar, né? Vai confiar. E vai obedecer, vai tomar direitinho no horário Toma. certo. E tem tudo a ver isso, né, irmão? Tudo a ver, Tudo a você ver isso. sabe? É É, tudo a verdade, você ver, tem tudo a ver. razão. É, a senhora tá. Por isso que é a maior farmacêutica espiritual do Brasil, né? A farmacêutica que o povo obedece, que receita a oração. Então vamos lá, para terminar, agora sim, que eu já terminei mais de 20 vezes e não termino. é, A oração funciona, mas como que a gente consegue preservar uma. Não é só uma vida de oração, mas uma vida de oração que a gente acredite nela. Qual conselho que a senhora daria para todo mundo que está assistindo a gente? Eu creio que quando a gente tem um caminho que a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente persevera nesse caminho porque a gente sabe que o final do caminho é o objetivo do percurso do caminho. Quando eu sei aonde eu quero chegar, e eu, como católica, eu quero chegar no céu. Então, se eu quero chegar no céu, não importa se eu vou ter um resultado daquilo que eu estou pedindo na minha oração. O que importa é eu continuar o caminho, caminhando, até chegar aonde eu desejo. Porque às vezes o caminho da minha meta de alcançar, por exemplo, um casamento, ou alcançar um concurso, é apenas uma motivação que Deus me dá para eu poder trabalhar na minha história de salvação, para eu poder chegar onde Deus quer que eu chegue, que é o céu, que é o paraíso. Então, se eu vou rezando e eu, de repente, a oração ela vai me dando a graça de ser conhecedora da vontade de Deus. E quanto mais eu vou rezando, mais eu vou entrando em águas mais profundas, mais eu vou conhecendo o Deus que é o Deus amor. Então, até às vezes a gente começa a rezar por uma coisa e não aconteceu aquilo, mas a gente já está num estado de satisfação, porque a gente alcançou outras coisas. E Deus é muito belo com a gente, porque o que Deus quer em nós, e por isso que ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, mesmo que eu estou com vontade ou sem vontade, eu preciso continuar fazendo o caminho. Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente não vai desistir, a gente vai ser fiel na oração diária. Eu não vou rezar o rosário de vez em quando, todos os dias. Eu não vou rezar a oração de Santa Brígida de vez em quando. Eu vou fazer 12 anos todos os dias, porque eu sou conhecedora das promessas desta oração. Eu não vou à missa uma vez por semana, eu vou todos os dias, porque eu quero me encontrar mais com Deus. Eu quero conhecer mais Deus, para eu ter mais força de poder chegar no paraíso. Então, quando a gente tem esse foco, aí nada nos segura. É como a gente quer passar no vestibular para fazer medicina. A gente estuda dia e noite e a gente persiste. Se não passou naquele vestibular, a gente vai tentar outro, até passar, até se tornar médico e alcançar o objetivo. Quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente chega nela. Mas para isso, eu tenho que andar no caminho com firmeza, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita. O meu foco é o céu. Então, todos os dias eu acordo falando isso para Deus. Me dê a graça hoje de experimentar o teu amor de forma muito maior do que a que eu experimentei ontem. Para que nenhum outro amor no mundo venha roubar o prazer, né, de eu ter o Senhor como o centro da minha vida, o Senhor e o dono da minha alma. Então, quanto mais eu experimentar o teu amor, mais a minha alma vai desprezar os outros valores do mundo e vai desejar mais estar contigo. E assim a gente consegue. E com a ajuda dos irmãos, claro, muitas vezes, porque a gente é humano, falho, e a gente precisa, quando está esmorecendo, que os outros venham nos dar um pouco da sua força
para a gente continuar rumo à nossa meta final, que é o céu. Que bom. Que maravilha. Irmã Zélia, muito agradecido. Nossa, eu não sei nem como agradecer de coração. Deus foi muito bom. Generosidade, a gente está aqui conversando já nesse horário, mas eu agradeço, já agradeci a todo mundo e que essas palavras da nossa conversa possam servir para que a gente seja mais de nosso Senhor. E muito agradecido, irmã. Desculpe ter tomado tanto tempo, mas foi tão precioso e eu tenho certeza que isso vai servir para a vida de muita gente. Muito obrigado, irmã. É muito bom a gente poder fazer um certo sacrifício, porque nós estamos aqui fazendo esse sacrifício, e por isso a gente sabe que quando a gente tem um pequeno sacrifício que a gente faz como ofertório, ele produz muitas Páscoas, e vai ser o resultado dessa conversa, vai ser a Páscoa que Deus vai dar para tantas pessoas, né, que já seguem esse canal, e eu tenho certeza que agora, muito mais, com esse sacrifício que estamos oferecendo para Deus hoje, vai gerar Páscoa na vida de todo esse povo. Deus lhe Na abençoe. farmácia da senhora, os remédios em forma de livros são muitos, né? Quantos livros já? Então, hoje eu tenho o livro 40 Dias de Oração, tenho a coletânea, faço planejamento anual todo mês, tem um livrinho de Santa Teresinha, tenho livrinhos pequenos, assim, que eu fui, né, das almas, vários livrinhos assim. Então, No site da Copiosa Redenção. tudo encontra lá. Tudo encontra Tem lá. um livro também que eu escrevi com, né, o Padre Pedro, com o Dunga, com o Astro, né, com o Rodrigo Ferreira. A gente escreveu esse livro pela Ave Maria as 5 pedrinhas. Então tem bastante coisinha por aí. Então vai lá. E que você ainda, se você não segue ainda no YouTube e no Instagram, Irmã Zélia, só é procurar lá que tá tudo certo. Tá bem? Irmã, vamos lá? Vamos Muito lá. agradecido. Muito Obrigada. obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe. Próximo episódio a gente se encontra com a graça de Deus. Muito obrigado. Olha, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. E vamos juntos. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.